Ministrar em cima do tema a qual ele me passou lá de Provérbios, né? Que há caminho que ao homem, né, parece direito, mas o seu fim, na verdade, não é bom, né? E nós ministramos ali dentro desse assunto e depois, no decorrer da mensagem, nós citamos como um dos textos básicos, né? Gênesis 12, onde fala sobre a chamada de Abraão. Então nós vamos fazer esta leitura, só que no desenvolver aqui, né, os irmãos nos antecederam, tanto o presbítero Felipe, quanto a Laura, quanto o Leonardo, né, os irmãos que estão aqui na direção, falaram um pouco sobre adoração, um pouco sobre escolhas, né, principalmente a Laura e o presbítero Felipe. Então eu comecei a anotar algumas coisas para nós darmos uma introdução, e aí depois nós vamos basear-se mais no texto a qual nós havíamos combinado de trazermos na próxima oportunidade, e a oportunidade é hoje, tá? Então nós vamos ler Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 ao 3, um texto bem conhecido da Igreja do Senhor, mas é um texto que Deus tem algo maravilhoso para os nossos corações e com certeza Deus vai falar mais uma vez conosco nesta noite. Já tem falado desde antemão, como já citei o nome dos irmãos aqui, através dos louvores também, através do momento que você veio para este local, com o pensamento voltado para o Senhor, em adoração ao Senhor, automaticamente o Senhor já se faz presente em nossa vida. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Deus chama Abraão, que no caso ainda não tinha sido mudado o nome a Abraão, e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, um texto bem conhecido, e por que não dizer categórico, né, daquilo que é muitas das vezes ministrado na congregação, ensinado. Nós observamos aqui a chamada de Abraão, e eu estava pensando e meditando nesta palavra durante o dia enquanto trabalhava, e comecei a pensar sobre chamada. E Deus tem uma chamada a todos nós que aqui estamos. Quando foi citado aqui sobre escolhas, e eu comecei a analisar sobre adoração e escolhas, porque adoração, nós estamos aqui para adorar. Escolhas fazem parte de uma vida de quem adora ou despreza ao Senhor, ou despreza a chamada de Deus. E aí eu comecei a observar que, por muitas vezes ministrando no discipulado, lógico que eu não estou aqui para conceituar em si a adoração na sua etimologia, ainda que na sua etimologia vai trabalhar a ideia de prostrar-se, de declarar louvores a Deus, submissão ao Senhor. Mas para conceituar isso de forma bem prática, para não ficar assim muito teológico, vamos dizer assim, ainda que tem que ser, né, nós poderíamos trabalhar de forma simples: fé mais obediência mais sacrifício. Então a adoração, você pode observar que trabalha esses três elementos básicos. Você vê isso na vida de Abraão. Fé é o pai da fé. É o pai da fé, a qual, através dele, nós vamos entender nessa noite do porquê que ele é o pai da fé. E que Deus fez promessas a Abraão. E aí nós vamos entender que a fé, ela precisa ter obediência. Porque alguém pode dizer que tem fé, mas não obedece. E se ela não tiver esta fé condicionada à obediência, a quem? A Deus. Como? Se eu não vejo Deus.
Alguém aqui está apalpando alguma coisa representativamente sobre Deus? Não. A Bíblia fala, Jesus fala em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu não preciso ver Deus para adorar a Deus, para obedecer ao Senhor. Mas como obedecer se eu não vejo através da fé? E o que é fé? Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza daquilo que não se vê. Eu vejo Jesus, a não ser na vida dos irmãos. Eu vejo na vida dos irmãos. Mas eu estou vendo literalmente? Não. Mas eu tenho convicção que Ele está aqui. Aleluia. Na minha e na sua vida. Está aqui através das palavras ministradas anteriormente, através dos hinos entoados, através do agrupamento entre os irmãos, porque aí nós temos a comunhão, e como disse o nosso amado irmão Jonas, não tem como falar de Jesus e não sentir a presença de Deus. Não tem como nós estarmos juntos, falarmos do amor de Deus e não sentir a presença de Deus. Então a fé, ela precisa ser obediente. Se nós fôssemos falar aqui de obediência, teria vários pormenores para se trabalhar. De pai para com os filhos, de pai ou de esposo para com a esposa, vice-versa, de filhos para com os irmãos, de irmãos ou dos filhos para com os pais. Então seria se abrindo aqui um leque muito grande. Podemos observar também, obedecer a Deus que não vemos através da sua palavra, através da igreja onde servimos e através da igreja o pastor a qual está colocado como anjo de Deus para nos ensinar a palavra do Senhor. E sacrifício no Antigo Testamento com Abraão e etc., todo o desenvolvimento do Antigo Testamento vai falar a questão litúrgica de sacrifício. O de Abraão já não está naquela condição que é da tribo de Levi, mas é uma oferta, é uma adoração, é uma forma de expressar gratidão ao Senhor, e era necessário sacrificar. E aí nós não vamos entrar em pormenores sobre isso para não fugirmos ao tempo. Poderíamos até falar sobre Isaac. E aí Deus chama Abraão para sacrificar o seu único filho. Mas nós não vamos entrar em pormenores. O que é o nosso sacrifício hoje? Talvez você gostaria de ter ficado em casa, como disse o irmão El, que é o vosso líder, juntamente com Jefferson. Chegou alguém na sua casa, ele precisou dar um jeito de não tratar a pessoa como deveria, não que ele fez isso para ser mal educado, jamais, mas ele teve que encurtar as conversas, mudar a situação, demonstrar para a visita que ele precisava sair. Ele fez uma escolha, ele preferiu estar aqui com vocês, para apacentar vocês, para estar na frente do trabalho, para poder então dar continuidade a uma obra que são pessoas e não é a parede, mas pessoas. É um sacrifício. Você separar um tempo de oração, ainda que isso é o nosso dever, mas a nossa natureza, para ela, é um sacrifício. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que a carne, sarx no grego, que não é um pedaço de bife, às vezes eu falo isso brincando, mas sim, tanto refere-se ao corpo físico como carne, como também a nossa natureza pecaminosa, que é a vil concupiscência, apetite desordenado, vontade violenta de fazer aquilo que é ao contrário do Espírito, que é a vontade de Deus expressa na sua palavra. E será que o adolescente passa por essa situação, por esse processo diariamente? E não é só o adolescente, é o jovem também, é o adulto também. Então tem gente que pensa que é só o adolescente. Não. O adolescente ele só tem uma dificuldade um pouquinho a coisa maior, que é a vulnerabilidade psicológica, que isso é comprovado tanto entre
juristas, né, psicólogos e publicitários, onde há um consenso mundial que criança até adolescência, 14 anos, ele tem vulnerabilidade de maturidade. E aí, irmão, nós vamos utilizar isso como também base introdutória para nós chegarmos aonde nós queremos. Lembra que nós falamos na ministração passada sobre a questão de maturidade? E aí nós vamos repetir esta parte para justamente falar de uma forma um pouco mais se identificando com a vossa idade. Tá? E aí nós vamos falar então dentro disso a questão das escolhas, como foi aqui bem citado. E aí você vai observar que as nossas escolhas devem estar pautadas no quê? Na palavra de Deus. É ela que vai nos dar a direção. E aí você vai observar que a criança, quando muito tenra, ela tem uma vulnerabilidade maior do que uma de um adolescente. Eu lembro que eu falei aos irmãos que quando eu era criança, eu tinha lá uns 6 anos, eu peguei e achei um pluguezinho, né, no chão, um fio cortado, só um pluguezinho, né? E eu peguei e pensei comigo, eu lembro até hoje, eu tenho, assim, graças a Deus, eu consigo memorizar bastante as coisas, não faço, irmão, não fico gravando versículo para dizer que sei, não faço isso. Eu sei naturalmente, eu leio a Bíblia e aí daqui a pouco eu estou pregando e eu falo. Tá? Não fico lá para dizer que sou um biblista e plá. Uma coisa que eu não estou preocupado em aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Tá? Então, aí eu lembro que eu peguei o pluguezinho no chão e pensei comigo, será o que ele vai ligar? E eu coloquei na tomada, levei um choque. Felipe trabalha com elétrica, sabe muito bem. Levei um choque e eu saí chorando na minha mãe. Chorando, apavorado. Aí a minha mãe olhou e disse, mãe, eu fui colocar na tomada para ver o que ela ligar, tá doido? Ela foi lá, desligou o relógio e tirou. Pergunta para mim se eu coloquei mais alguma vez. Nunca mais. Então muitas das vezes nós observamos essa vulnerabilidade psicológica, a falta de maturidade para se escolher, para se obedecer, para se fazer a vontade, se submeter à vontade do Pai, porque a criança tem essa vulnerabilidade. E é interessante que para fazer o errado não precisa nem falar, ela faz automaticamente, porque eu coloquei na tomada sem ninguém falar. Só que também não coloquei mais o que isso representa. Eu aprendi com o meu erro. Só que eu digo aos irmãos que tem pessoas que obedecem a Deus por medo. E os irmãos citaram aqui, não só sobre escolha, mas também de eternidade, como o presbítero Felipe citou. Então nossas escolhas vão voltar-se a uma obediência para a eternidade. Só que nós não podemos obedecer a Deus por medo, porque seria uma fé muito infantil. E eu sempre gosto de citar de um livro, se não me foge a mente, é do Klaus Westman. E ele tem nesse livro do Antigo Testamento uma citação de uma muçulmana convertida, que ela diz assim, trazendo a ideia da palavra adoração, que está com tudo aqui a ver com a nossa mensagem. E ela traz essa palavra, a sua conotação, lá no inglês traz a ideia de valor. E ela diz o seguinte, nós não podemos adorar a Deus por medo de ir para o inferno, porque estaríamos dando maior valor ao inferno do que a Deus. Nós não podemos adorar a Deus porque queremos morar no céu, e foi até citado aqui, e isso é importante, só que nós vamos trabalhar de forma um pouquinho diferente. Por quê? Nós estaríamos dando maior valor ao céu do que a Deus. Antes, devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos gloriosos, pela sua soberania, pela sua graça,
pelo seu Aleluia, amor, Jesus. pela sua presença gloriosa, Aleluia. pela sua manifestação graciosa, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua ressurreição ao terceiro dia. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se nós esperarmos de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais indignos dentre os homens. E aí nós precisamos então estar focado a nossa adoração, a nossa fé, obediência e sacrifício em Deus, em Jesus. E o Leonardo falou sobre foco em Cristo. Então nós precisamos focar em Cristo. Focar em Cristo. E aí nós podemos observar a própria vida de Salomão. A cultura judaica, a tradição judaica trabalha-se a ideia de que Salomão, quando era muito jovem, ele escreveu Cantares. E Cantares de Salomão, para quem não sabe interpretar, é meio perigoso para quem não sabe compreender, né, aquilo que Deus trabalha dentro daquele contexto. Eu não vou citar em pormenores aqui porque por causa da vossa idade, e ainda assim não posso até falar porque é Bíblia, mas vai falar do amor de um homem com uma mulher, e ele vai falar de pormenores em relação à intimidade, mas ele é um livro inspirado. Mas Salomão está jovem. Segundo a tradição judaica, fala que quando ele está na sua meia-idade, quando ele está bem maduro, ele escreve Provérbios. E aí você observa que em Provérbios tem um dos textos que vão trabalhando várias e várias questões de maturidade cristã, de dia a dia, porque é um livro prático. Ele observa aquilo que muitas das vezes as pessoas deixam passar meio que batido. Mas quando ele está com a sua idade avançada, ele vai dizer, por exemplo, lá no capítulo 12, versículo 13, que é de tudo que se tem observado, o qual que é a importância de tudo? Temer a Deus. Temor ao Senhor. Temer a Deus, porque Deus há de julgar os nossos atos. O irmão Jonas citou algo, Senhor. E aí você vai observar então, dentro de todo esse contexto, a chamada de Abraão. Abraão precisou ter fé, e Deus faz uma tríplice promessa a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Deus falou, voz audível, irmão, no hebraico. Deus, disse Deus. No hebraico, falou. Disse Deus: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem que ele não sabia qual era a terra. Então imagina, alguém que foi criado em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, morava na Mesopotâmia, que é terra entre rios, rio Tigre e rio Eufrates, e lá naquela região, uma região politeísta, que são vários deuses, Deus o chama em meio ao politeísmo, em meio à idolatria, e diz a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele precisou ter fé para sair. E você observa que aqui encaixa-se justamente aquilo que eu acabara de dizer de introdução. Ele teve fé, ele obedeceu e ele teve sacrifício, porque ele precisou negar-se muitas coisas do seu dia a dia, da sua vida cotidiana, da sua estadia aonde ele morava, do seu próprio convívio familiar, para ir para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus promete: de ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção, Abraão. Tu serás uma bênção, Jonas. Tu serás uma bênção, Israel. Tu serás uma bênção, irmão. Tu serás uma bênção, jovem. Tu serás uma bênção, adolescente. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado.
em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Abraão obedeceu a chamada de Deus para a sua vida. Glória a Se Deus. você quer ter uma família abençoada, jovem e adolescente, se você quer constituir uma família abençoada, você vai precisar obedecer a palavra do Senhor. Você vai ter que pautar as suas escolhas dentro da verdade de Deus, dentro da palavra de Deus, em obediência àquilo que Jesus requer da nossa vida. Vai ter sacrifício. Você vai largar muita coisa que você julga ser correto, que você julga ser bom, que você julga interessante, ou que chame a sua atenção. Às vezes vai ser, talvez, para algumas moças, um gato, aquele namorado lá do mundo. Só cuidado que ele pode te arranhar todo. Ou uma gata lá do mundo, que pode te arranhar todo também. A escolha de Abraão foi pautada na palavra de Deus. Tanto que o que foi citado aqui de Ló e Abraão, justamente ele dando continuidade à chamada. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Veja bem, tu serás uma bênção, irmão. Nós precisamos ser uma bênção. Nós precisamos estar voltados na verdade, na palavra de Deus. Não tem como ser meia bênção. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Ou obedece o pai e a mãe, ou vai desobedecer. E eu indico aqui um livro muito bom para quem quer aprender sobre obediência, que quando eu li ele eu me senti um rebelde. Já presbítero, que é do Aitmani, tá? Autoridade espiritual. Em uma das partes do livro ele fala que você pode cantar, você pode pregar, você pode ser obreiro e ser, na verdade, um rebelde. Aparentemente todo mundo vai olhar você ali bonitinho com a Bíblia na mão, pregando. Mas quando tem um culto de alguém que eu não gosto, e isso não pode ocorrer, tá, irmão? Estou citando, parafraseando. E aí eu pego e não vou, propositalmente, porque vai ser o Felipe que vai pregar. Vou citar o Felipe porque nós somos obreiros. Aí o Felipe vai pregar, eu não vou. Por quê? Só para não... Entendeu? Meu Deus! Está entendendo, irmão? Eu estou sendo rebelde porque eu estou indo proposital, eu não estou indo propositalmente. Eu não tenho um compromisso, eu estou fazendo um compromisso pessoal, eu não estou indo. Eu posso falar em obediência, mas eu ocultamente não mostro nada, mas eu simplesmente não vou. Ah não, vai ser culto dos adolescentes, eu não vou propositalmente. Ah não, é culto dos jovens, o quê? Já estou cansado de coisa de jovem. Irmãos, eu não penso assim, eu estou só parafraseando, tá? Tanto que eu, como segundo dirigente, o que eu faço? É estratégico daí. Se eu precisar faltar no culto dos casais, no outro mês eu não falto. Eu vou de tudo para não faltar. Por quê? Para não parecer para a liderança que eu fiz proposital. Se eu faltar no outro mês, no do jovem, porque ninguém é de ferro, irmãos, eu estou aqui às quarta-feira, mas na próxima já começa a teatro, eu já não vou poder estar mais. E eu gostaria muito de participar com os irmãos mais vezes, de poder ministrar várias vezes. Por quê? Porque eu sei que Deus quer nos usar para que vocês possam cada vez mais crescer na presença do Senhor. Mas não é possível porque eu tenho um compromisso. Mas pode acontecer de eu precisar faltar um culto de jovem, mas no outro final de semana, no outro mês que tiver o culto de jovem, eu não vou faltar. Então eu tento fazer essa rotatividade para tentar agregar a todos, e quando precisar faltar, falta um de cada vez, e não só de um.
Então, você precisa entender que você precisa obedecer, porque se nós não obedecermos, nós seremos semelhantes a quem? Pode ter Bíblia na mão e ser parecido com o diabo, irmão. Entendeu? Pode ter Bíblia na mão e ser parecido com o adversário. Não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Ele quer para a sua geração, para a minha geração, para a nossa geração. Aí nós vamos observar que é para nós sermos o quê? Uma bênção. Quem te abençoar vai ser abençoado. Eu até nem conto muito testemunho, irmão, já para não trazer muita... Assim, às vezes tem pessoas que se edificam, mas tem pessoas que eu vejo que às vezes se tu falar muito, vai dizer, é o queridinho de Jesus. Daí eu já nem falo muito. Eu gosto mais de abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. Já para não trazer muito foco para mim. Mas Deus tem me abençoado. E com certeza, Deus está abençoando mais ainda quem me abençoa. Pode ter certeza disso, que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se eu estou recebendo alguma coisa, é porque eu não tenho. E quem está me dando tem abundância ao ponto de me dar. Então ele está sendo abençoado. E Deus abençoa mais ainda ele. Porque a bênção de Deus é ter Deus na vida. Mas quando você tem algo a mais, ela transborda e abençoa quem está do lado. Porque se eu reter, eu perco a bênção. Eu perco um pouco de Deus na minha vida. E aí você observa que de ti farei uma grande nação. Irmão, para ter nação, precisa ter povo. Você já viu nação sem povo? Não. Precisa ter lei. Você já viu nação sem lei? Não. Você, para ser nação, precisa ter terra. E o que Deus prometeu aqui? Para uma terra que eu te mostrarei. Nesse processo transitório, Abraão chega lá no capítulo 15, dizendo, olha Senhor, o Senhor fez a promessa, mas o que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer, escravo. Vai ser dele que Deus vai fazer uma multidão. Porque Abraão não podia, sua esposa não podia gerar filho. Aí eu começo a meditar nas promessas de Deus, que Deus tem na nossa vida, e por muitas vezes parece que não vão se cumprir. Você já observou isso? Já observou isso? Parece que Deus promete coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Não, tem coisas que Deus prometeu na minha vida e não cumpriu ainda. Muitas se cumpriram, muitas estão se cumprindo, mas muitas não se cumpriram ainda. E às vezes eu olho, observo ao meu redor, a mim mesmo, começo a observar as dificuldades que eu encontro, começo muitas vezes a pensar e a meditar, meu Deus, será que vai cumprir? Será que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Porque para cumprir precisa tanto. Só que por uma vez eu meditando sobre isso, eu estava até meio triste já, e Deus usou uma irmã e falou muito forte comigo. E Deus falou que Ele ia cumprir. E que na verdade tudo que eu estava pensando, Deus me respondeu na mente. Me respondeu através daquela irmã. Ponto a ponto que eu estava pensando. Então, entenda uma coisa, irmão. Deus não dá privilégios para alguns. Deus quer abençoar a todos. Tá? Deus não olha para A, para B ou para C melhor do que os demais. Agora a Bíblia diz, a quem é mais dado, mais é cobrado. Aí nós entendemos que para a salvação todos são iguais, mas para o trabalho, para a sua chamada, há diferença. E essa diferença não é privilégio para um e não para outro. É que Deus tem cada um colocado naquilo que Ele chamou, que foi mais ou menos o que o irmão Léo falou aqui, que é cada um uma função. Se botar o irmão Vilmar tocar esse teclado, você não sai correndo. Se botar o irmão Vilmar cantar, você não sai correndo. Vocês vão dizer assim, olha irmão, como tecladista e como louvando, você é uma bênção pregando. Por quê? Porque eu vou correr com você. Quem me ouve quando eu louvo é só Jesus no banheiro. Eu nunca vi ele correr, porque eu sinto a presença dele. Porque senão eu também não ia mais cantar. Mas como é para ele, é sozinho, não estou cantando para o povo ouvir, é só eu e ele.
mas eu canto sozinho. Tem alguns hinos até que, por ser uma voz mais assim, rasteira, não precisa cantar muito alto, até consigo. Mas se eu pegar um hino muito alto, esquece, você não sai correndo. Mas Abraão, ele diz, olha, o que eu tenho na minha casa, eu Damasceno Eliezer. Parece que a promessa não ia chegar. Parece que não ia se cumprir. Parece até que ela não vai se cumprir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir porque quem prometeu não mente. Quem prometeu, cumpre. E com certeza, no momento certo, no período certo, no tempo oportuno, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Você já notou que o pai, ele tem prazer em abençoar o seu filho? Não é assim? Mas qual é o pai que, tendo dinheiro, tem um carro zero, vai dar na mão de um adolescente de 13 anos? Não vai dar. Por quê? Ele não tem idade, ele não tem maturidade para pegar um volante, ele não tem carteira, ele está indo contra a própria lei humana. Mas agora, quando o filho faz 18 anos e o pai tem condição, ele investe no filho, ele faz a carteira, ele ensina o filho aprende na autoescola, ele dá o carro para o filho se ele tiver condições. O que Deus tem para nós, irmão, já é seu, entenda, já é seu. O que Deus tem para mim já é meu. Não adianta, eu não vou pegar o que é do Jefferson, Deus não vai me dar. E não adianta o Jefferson querer o que é meu, Deus não vai dar para ele. Por quê? Porque Deus tem aquilo que é para cada um de forma individual e coletiva para o bom andamento da obra do Senhor. Aleluia! E não adianta eu invejar, porque eu não vou ganhar. E não adianta ninguém me invejar, porque também não vai ganhar. Mas cada um, proporcionalmente, ele coloca dentro daquilo que ele deseja usar. E aquilo que você deseja já é teu, se for da direção de Deus. Só que você ainda não tem carteira. Você ainda não tem idade. Você vai ter idade ainda para receber, mas ainda não é o momento. Então espere. Espere. Como disse Salomão em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo determinado para todas as coisas. O tempo certo vai chegar. Sara não podia gerar filhos. Deus chama Abraão e diz assim, olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes contar. Assim será a tua descendência. Em outro texto, dentro dessa mesma promessa, pegue e olhe a areia do mar e conte. Irmão, se você pegar um punhado de areia, você já não consegue contar. Um punhado de areia. Essa será a sua descendência. Aleluia. Conta, se é que a podes contar. Não tem como. Mas Sara não pode gerar filho. Parece que Deus está prometendo algo contra Ele mesmo. Parece que Ele me prometeu algo e não vai me dar. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso foi Balaão. Olha só, que profeta bom ainda. Ainda falou uma verdade. Ainda ele falou uma verdade. Sara não podia gerar filho. Aí o que acontece? Avançada a sua idade, ela pega a sua concubina e dá como segunda esposa ao seu marido, querendo dar uma forcinha para Jesus. Irmãos, não dê forcinha para Jesus. Não dê. Senhor, será que aquele menino lá que vai ser meu namorado? Ei, vamos orar. Não, ora, porque senão o gato pode derramar. Ora, porque senão a gatinha pode derramar. E pode te levar para fora da presença do Senhor.
Irmão, só para você saber, lá na Mesopotâmia existiam alguns códigos civis na época, antes da lei de Moisés, que Abraão é mais ou menos datado por 2100 a.C. Moisés 1440, olha só, é quase 500 anos, mais ou menos, aproximado, de 500, 600 anos, antes da lei mosaica. Tinha o código de Hammurabi, o código de Ur-Nammu, o código de Lipitista, o código de Muzi. Eram códigos que já existiam na Mesopotâmia, onde dizia o seguinte: quando a mulher não podia gerar filhos, ela dava então uma sua serva como concubina, como uma segunda esposa, uma esposa de ordem menor, para o seu marido, e o filho da escrava era filho legítimo da sua senhora. Às vezes alguém pega esse texto e ainda desce a lenha na Abraão. Irmão, está fora de contexto. Você precisa entender o contexto histórico. Até então não existia a lei mosaica, só a tradição oral. E Abraão ouviu a Deus, obedeceu ao Senhor, mas não era da vontade do Senhor. Paulo vai falar em Gálatas, trabalhando isso como uma analogia, dizendo que o filho da escrava seria a Jerusalém terrestre, o filho da promessa como a Jerusalém celeste, que é a promessa de um dia estarmos na glória como irmãos. Louvado é teu nome, Jesus. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Nós estaremos com o Senhor no novo céu e numa nova terra, onde vai habitar a paz. E aí você pode observar, irmãos, que depois lá na frente o Senhor abençoa a Sara, e ela tem o filho da promessa na sua velhice. Deus prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Com certeza Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não estou aqui jogando palavras ao ar como se estivesse jogando no sorte, porque eu não preciso disso, porque eu tenho base bíblica, teológica para falar o que eu estou falando. E com certeza, se você perseverar e obedecer, você vai receber de Deus. Você vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Abraão obedeceu, de Abraão veio Isaac, a promessa passou a Isaac, de Isaac Jacó. Aqui eu vou encurtar para nós irmos para o final. Jacó, 12 tribos, veio, surgir a nação, mas antes dela se tornar nação, ele já tem povo, mas precisava de lei. Quando Moisés está levando o povo, conduzindo do Egito para Canaã, que aí depois começa também com Josué, você observa que ele recebe a lei no Monte Sinai. Monte Sinai e Monte Horebe é o mesmo monte, tá, irmão? Já vi alguém citar que é 2 montes, não, é um monte só, tá? É porque a península do Sinai traz o nome de Monte Sinai. A Bíblia chama mais o Monte Horebe de Monte Sinai do que Monte Horebe, mas o nome é Horebe e conhecido por Monte Sinai por causa da península. Então, ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, dali surge toda a lei mosaica, os 613 preceitos e assim por diante. Aí você observa que já tem povo, lei, falta o quê? Terra. Aí eles conquistam a terra com Josué. Quando conquistam a terra, Josué divide as tribos na terra. Eles passam a ser uma nação. Deus prometeu a Abraão em 2100 mais ou menos. Está se cumprindo, irmão, mais ou menos 1400, 1300 e alguma coisa, que aí já é o período de juízes. E aí você observa que agora eles são nação. E eu quero dizer para você que Deus, como já disse, Ele promete e cumpre. E para desenvolver tudo isso, não foi da noite para o dia. Para desenvolver na sua vida o que Deus tem para você, não é da noite para o dia. Ainda que a vida passe muito rápido, mas tudo tem o seu tempo determinado. Então, irmãos, que nós possamos ficar na dispensação e na vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E com certeza, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem na sua vida.
Amém, irmãos? Eu não quero me alongar, já passou aqui uns 2, 3 minutos do nosso horário, não quero ficar aumentando. Se eu quiser, eu continuo falando muito, mas eu não preciso disso. O foco aqui justamente é a chamada de Abraão, é a chamada que Deus tem para você. Nós falamos um pouquinho na introdução sobre a adoração, sobre as escolhas concernentes às fases da vida. Falamos um pouquinho sobre o período de Salomão e suas faixas etárias da sua idade, conforme diz a tradição judaica. Depois passamos então ao texto que nós desenvolvemos aqui em uns 20 minutos mais ou menos, para não nos alongar, tá bom? Então, peço que os irmãos se coloquem de pé de bondade, nós vamos orar pela sua vida.